Vamos lá. Última questão. Essa questão aqui da Federal do Pará. Também já caiu esse modelo muitas vezes. A última vez que eu vi foi na prova da UEG, vestibular de medicina, 2019. Também na prova da Unicamp, de 2018, certo? Considere duas regiões distintas do leito de um rio. Uma larga A, com 200 metros quadrados de área, certo? Uma secção transversal, que é o corte perpendicular, né, assim, onde a velocidade da água é de 1 metro por segundo. E a outra estreita B, com 40 metros quadrados de área, certo? Calcule letra A vazão volumétrica do rio em metros cúbicos por segundo. Letra B, a velocidade da água no rio na região estreita B. Certo? Muito boa questão, muito boa. Vamos lá, gente. Olha só. Então, a gente vai considerar a água como um fluido ideal. O que isso quer dizer? Que ela é incompressível, né? Ou seja, você aumenta a pressão nela e o volume não muda, certo? O volume não muda. O que é que vai acontecer? Sendo líquido incompressível, o volume não vai mudar, então a gente pode dizer que todo o volume de líquido que desloca do lado esquerdo será expulso do lado direito, né? Assim? Então, o líquido vai movendo e vai empurrando o restante, né? Então, eu posso falar que todo o líquido que entra do lado esquerdo sairá o mesmo volume do lado direito, não é isso? Certo? Então, eu posso falar que o volume que entra de um lado é exatamente igual ao volume que sai do outro lado, certo? Beleza. Aí, não sei se vocês perceberam, mas a figura forma um cilindro, certo? Gente, eu peguei essa figura na internet. No caso do rio, não seria um cilindro, né? Seria um prisma, cara. Seria um prisma. Então, ficaria uma coisa assim, ó. Deixa eu tentar ver se eu consigo. Aqui, ó. Peraí, aqui assim. Um paralelepípedo, reto retângulo. Pô, ótimo desenho aqui. Nossa senhora, certo? Ok, tá horrível. E aqui. Então, o que acontece é o seguinte, eu vou pegar outra cor. Aqui, ó, vamos supor que a água fosse dali do início até aqui assim, ó. O volume de água que entra desse lado é exatamente o volume de água que é empurrado do outro, né? É exatamente o volume de água que sai do outro. Só que a diferença é que o rio, ele não é desse jeito aqui, né? A mesma largura dos dois lados. Ele é mais largo em cima, mais estreito embaixo, certinho? Beleza? Então eu acho que essa figura aqui, apesar de ser um cilindro, que não é bem a realidade que está acontecendo, mas dá para entender direitinho. Certo? Então todo o volume de água que entra, de roxo, é igual a todo o volume de água que sai, que é o de verde, ok? O volume é a área da base vezes a altura, né? Então a área da base vezes a altura daquela água que entrou vai ser igual à área da base vezes a altura da água que saiu, certo? Da água que saiu. Ok. Agora, olha só, gente. Supondo o movimento da água constante, uniforme, a velocidade é dada por ΔS sobre ΔT, não é isso? Certo? Então, a velocidade é ΔS sobre ΔT. Aí, olha só. Quem vai ser o ΔS, então? ΔS ele vai ser velocidade vezes o tempo. Agora, eu queria que vocês percebessem o detalhe. Ó. Se você observar lá na figura, você vai perceber que o ΔS, aqui, ó, o ΔS da água que sai, por exemplo, ele é exatamente a altura lá na hora de calcular o volume. Então, o ΔS da água que sai, por exemplo, você pode fazer também para a água que entra. Ele é exatamente a altura lá na hora do cálculo do volume. Então, o volume que entra é igual ao volume que sai. Área da base vezes a altura, área da base vezes a altura. Só que, considerando o movimento uniforme, a velocidade é ΔS ou ΔT, né? O ΔS é a velocidade vezes o tempo, em que o ΔS corresponde à altura, certo?
O ΔS corresponde à altura. Ok? Beleza. Aí vamos lá. Então vamos substituir. Área da base vezes a altura. Aí quem que é a altura? A altura é o ΔS, né? Então eu coloquei velocidade vezes o tempo. Isso aqui da água que entra vai ser igual a área da base vezes a altura, certo? Aí quem que é a altura? Velocidade vezes o tempo da água que sai. Vou cortar o tempo, né? Porque são movimentos simultâneos, né? Enquanto uma entra, a outra sai. E aí cheguei nessa relação aqui, ó, que a gente aprende em hidrodinâmica. É a chamada equação da continuidade, certo? Então, a área da secção transversal, a área da base ali, né? A área da base, ou da secção transversal, né? Que é quando faz o corte perpendicular assim, né? Vezes a velocidade do que entra, será igual à área da base vezes a velocidade do que sai, certo? Beleza. Jogando os dados, então, vai ficar o seguinte, ó. Área da base da área da parte A, que é a que entra, 200, né? Vezes velocidade da água em A, que é o que entra, 1, né? Isso aqui vai ser igual à área da base da parte B, que é o que sai, 40, vezes a velocidade da água na parte B, que é a que sai, e é o que a gente quer saber, certo? Então, a velocidade com que a água sai lá em B, ela vai ser dada por 5. 5 metros por segundo. Beleza? Simplifica ali 200 com 40. Então, vai dar 5. E está respondida a letra B. Eu já respondi a letra B primeiro, certo? Tudo bem? Então, a área da base vezes a velocidade, a área da base vezes a velocidade. Ok. E a outra pergunta é a vazão. Vazão, vamos fazer aqui rapidinho. Gente, vazão, se você observar a unidade, ó, metro cúbico por segundo. Então, vazão, ela é volume pelo tempo, certo? Vou representar a vazão pela letra Z, tá bom? Então, a vazão Z, ela vai ser volume pelo tempo, certo? Ok. Como que a gente calcula o volume? A área da base vezes a altura, né? Isso aí dividido pelo tempo. Então, vazão ela vai ser área da base vezes a altura sobre o tempo. Só que a gente acabou de ver que a altura, ela faz o papel de ΔS, não é isso? Certo? Considerando o movimento uniforme, que a água mova com velocidade constante, ΔS sobre ΔT é a velocidade, né? Pronto. Então, vazão, além de ser volume pelo tempo, ela também é área da base da secção transversal, né? Vezes a velocidade. Então, ela é A vezes V, certo? Beleza. E aí morreu. Vamos jogar os dados, então? Gente, você pode escolher tanto para a parte A quanto para a parte B, né? A vazão é a mesma, né? Tudo que entra sai, não é isso? Eu peguei a parte A. Então, vamos lá. A área da base, a área da secção transversal é 200. Velocidade da água é 1, certo? Então, esse aqui vai dar 200. 200 metros cúbicos por segundo. Ok? Essa é a vazão. Certinho? Beleza. Então é isso. Gente, espero que todos tenham entendido, que tenham gostado, certo? Isso é muito boa essa última, né? Beleza? Então tá bom. Tchau, 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 tchau. Até a próxima.